Boa tarde, meus amores. Todos com o livrinho dos 33 porquinhos em mãos. Quem está com os 33 porquinhos? Cadê o livro? Agora a Beatriz, vamos lá, sentando direitinho, com o livro em mãos. Vinícius, Maria Eduarda, Lucas, livrinho, Giovana, Gustavo, livro em mãos. Arthur, cadê o livro? Ai, morri agora. Isabela está entrando agora, também pega o livrinho dos 33 porquinhos. Maria Eduarda, agora não é a aula de arte, agora é a hora da literatura, tá, meu amor? Então vamos lá. Livrinho, e presta bem atenção, agora nós vamos falar sobre a historinha dos 3 porquinhos, dos 33 porquinhos, onde tem os personagens Focinho Gorducho, Rabi-Corube e Porco-Acre. Olha que interessante. Eu trouxe para vocês um personagem da história para poder contar essa história de uma maneira diferente. Porque o José Roberto Toledo, esse autor maravilhoso que escreveu essa história dos 33 porquinhos, ele faz referência em cada história que ele conta a algum fato e algum acontecimento de mundo, né? Para que nós possamos fazer a ligação das histórias, a ligação dos fatos. Quando José Roberto Toledo resolveu escrever essa história dos 33 porquinhos, que ele fez a referência com o porquinho Focinho Gorducho, ele estava falando de nativos e indígenas moicanos. Quando lá dos Estados Unidos, quando José Roberto Toledo falou do Rabi-Corube, esse porquinho, ele faz uma referência aos indígenas e nativos brasileiros. Quando ele fala do Porco-Acre, que é um porquinho asteca, ele faz uma referência, o José Roberto Toledo, ele faz uma referência aos indígenas astecas, tá? E agora a Provo vai chamar um personagem para contar a história, como era o Focinho Gorducho, né? Como eram os Rabi-Corubes brasileiros, como eram os Porco-Acres, os astecas. Então, presta bem atenção nessa história, porque nós vamos fazer perguntas depois para que sejam respondidas. Então, atenção, concentração, olhão e orelhinha bem abertas, tá bom? Muito bem. Tananana. Olá, pessoal do Alfa. Eu sou um parente do Focinho Gorducho, do Rabi-Corube e do Porco-Acre. Parente não! Eu sou o lobo dessa história. Vocês sabem quem era Focinho Gorducho? Como era a história do Focinho Gorducho? Vou contar para vocês. Há muito tempo atrás, os indígenas viviam na parte oeste dos Estados Unidos. Lá tinham muitos indígenas e eles viviam fazendo treinamento e preparo para guerrear. Olha, pessoal, as terras lá eram muito boas. Mas num belo dia, sabe quem chegou naquelas terras de indígenas moicanos? Os ingleses. Os britânicos que vieram porque sabiam que lá tinham terras muito boas. Eles eram missionários, caçadores e muitos militares. E sabe o que eles fizeram? Invadiram as terras dos indígenas moicanos, os parentes do Focinho Gorducho. Quando eles invadiram aquelas terras, os índios
os indígenas parentes do Focinho Gorducho ficaram muito bravos, mas muito bravos, porque eles eram indígenas fortes, destemidos, e eles eram guerreiros, bons de luta, e eles lutavam muito. E eles começaram a lutar, guerrear. Vocês não vão tomar as nossas terras. Aí, os ingleses também comeram os búfalos, que eram os alimentos preferidos dos indígenas parentes do Focinho Gorducho. E com isso, os irmãos do Focinho Gorducho começaram a fugir, ir para outras terras, para mais longe, para mais longe, para mais longe. Mas vou contar um segredo a vocês. Os parentes do Focinho Gorducho eram indígenas muito bravos e lutavam bravamente. Mataram muitos ingleses. Mas deixaram as terras e foram procurar terras mais longe. Essa é a história dos parentes do Focinho Gorducho. Gente, vocês viram? O Focinho Gorducho tinham parentes que lutavam muito, eram indígenas bravos, destemidos, que lutavam porque não queriam entregar as terras deles, porque eram terras boas, né? Que eles tinham muitos búfalos lá, pastando, que eles servia de alimento a eles, e eles guerreavam, eles lutavam, eles treinavam, eram indígenas muito resistentes, muito fortes, parentes do Focinho Gorducho. E eles moravam lá no oeste, que hoje é os Estados Unidos, não é? Lá no oeste dos Estados Unidos. E eles eram chamados, sabe como? Olha a imagem aí no livro de vocês, na página 19. De indígenas moicanos. Sabe por que eles eram chamados de indígenas moicanos? Porque eles usavam uma pena só na testa, né? Agora, vou chamar o Lobo novamente para contar a história dos parentes dos Rabi-Corubi, tá? Presta bem atenção, depois nós vamos conversar sobre eles. Vem cá, Lobo, conta a história do Rabi-Corubi para eles. Vamos lá, pessoal. Rabi-Corubi. Rabi-Corubi são índios, são nomes que foram dados em homenagem aos índios brasileiros, os indígenas brasileiros. Vou contar uma coisa para vocês. Quando os portugueses chegaram nas terras brasileiras, já tinham muitos nativos, muitos indígenas, e eles falavam muitas línguas. E eles viviam felizes nessa terra, cheia de matas, bichos, florestas, passeavam, caçavam, pescavam, construíam suas ocas, organizavam suas tribos. Um belo dia, chegaram aqui os portugueses e se depararam com os indígenas. Foi uma guerra, foi um conflito, foi luta para todo lado. Os indígenas entregaram um pouco das terras brasileiras para os portugueses. Mas eles guerrearam muito para não entregar. Muitas vezes até os próprios indígenas brigavam com seus irmãos porque não queriam entregar a terra e alguns queriam entregar. Gente, então o José Roberto Toreiro faz essa referência, essa homenagem aos indígenas brasileiros que viviam na Amazônia, no norte do Brasil. Então eram indígenas que tinham muitas terras, que as terras eram férteis, boas, cheias de animais, cheias de frutos e frutas, né? E eles tiravam seus alimentos e tudo da terra. E no fim, perderam boa parte delas, né? Já o porco-atle, olha que legal, o José Roberto Toreiro faz uma referência aos indígenas astecas. Como assim astecas, Prof. Rô? Vou contar também. Há muitos e muitos anos atrás, os índios astecas eram guerreiros muito, muito bons. Eles lutavam, eles treinavam o tempo todo, eles usavam
de flechas, de arcos, de todas as maneiras, de lanças, para poder guerrear, para poder treinar e defender seu território, ou então conquistar um outro pedaço de terra para ele, mais terra para eles ficarem com a comunidade aumentada, maior. Os astecas, os indígenas astecas, eles adoravam, sabe o que, gente? Sabe o que? Montanhas. Eles adoravam aquelas montanhas altas, né, que tinha aqueles picos. E sabe por quê? Porque eles achavam que ia ficar mais perto dos deuses. Eles achavam que ia ficar mais perto dos deuses. E por isso que eles adoravam fazer construções em formato de pirâmide para fazer as realizações de cultos, cerimônias religiosas. Lá um belo dia, quem apareceu nesse território dos astecas? Os espanhóis. E lutaram, entraram, pegaram as terras dos indígenas e continuaram as lutas, foram empurrando os indígenas mais para dentro. E sabe o que aconteceu também? Os indígenas, eles sofriam muito com as doenças que os espanhóis traziam, eles vinham de outros lugares e traziam doenças e os indígenas sofriam. Os indígenas sofriam com aquelas doenças e também morriam. Então, olha uma curiosidade, os indígenas astecas foram os primeiros a cultivar o milho e os primeiros a descobrir o chocolate. Então, os parentes do porco-atl descobriram e fizeram a primeira plantação, o cultivo do milho e como usar o milho e também descobriram o chocolate, né? E depois, o lugar dos indígenas astecas recebeu o nome de México. Muito bem, vamos lá. Agora vamos fazer as nossas perguntinhas sobre a aula. Vamos fazer o seguinte. Gustavo, vamos começar contigo, Gustavo. Fala com a Provô. Focinho gorducho. O focinho gorducho, tá? Tem o focinho gorducho, tem o rabicorube, tem o porco-atl. Se você fosse o porquinho, se você fosse o porquinho dessas historinhas, ou o porquinho gorducho, ou o porquinho rabicorube, ou o porquinho porco-atl, onde você gostaria de morar? Em que território? Em que terras que o José Roberto Toledo fez essa referência? As terras da segunda parte da segunda linha. Por causa que eu já moro no Brasil mesmo. Por que mudar mesmo? Você gostaria de continuar mudando no Brasil? Por quê? Porque, tipo, eu tenho dificuldades para aprender português. Na verdade, português não errei, inglês. Tipo, não foi feito para falar inglês. Não foi feito para falar inglês mesmo. Não, mas a gente aprende, né? Muito bem. Arthur, a história, olha lá, a história que o Lobo contou faz referência a alguns indígenas, né? Das 3 histórias que o Lobo contou e a Prorô contou, qual a que você mais achou interessante? A história do focinho gorducho com seus parentes, do rabicorube ou do porco-atl? Qual foi a história que você mais gostou de contar? O porco-atl. Por que você mais gostou do porco-atl? Porque eu gosto de lutar. Eu nunca morei em uma pirâmide ou em alguma montanha. E você gostaria de morar. Muito bem. Agora vamos lá. Isabelita, fala para a prof. Olha lá. Qual... Ó, presta bem atenção, minha florzinha. Por que você acha
que o autor José Roberto Toreiro fez a referência aos indígenas moicanos, brasileiros e astecas? Por que você acha que ele fez essa referência na história colocando o nome dos porquinhos, essas histórias de porquinhos? Por que você acha que ele fez essa referência? Qual é a sua opinião? Prof, eu acho que ele fez isso porque ele queria representar as coisas aqui do Brasil, tem do norte, assim, essas coisas, né? E também onde eu moraria era nos astecas, porque eles eram inteligentes. Eu podia aprender um monte de coisa lá. Não sei. Muito bem. A Giovana agora. Giovana, por que você acha que o autor fez essa referência aos indígenas, usando o focinho gorducho, rabicorubi, porcoatro, aos indígenas moicanos dos Estados Unidos, aos indígenas brasileiros e aos indígenas astecas? Por que você acha que ele fez essa referência? Eu acho, prof, porque eu acho que o José Roberto Toreiro, o autor dos 33 Porquinhos, eu acho que ele queria colocar os indígenas para mostrar um pouco sobre os ingleses, desse daqui, do focinho gorducho, do rabicorubi, do porco alto, esse daqui. Eu acho que ele quis mostrar pra gente os indígenas de outros países pra gente conhecer, entendeu? Muito bem. Obrigada. Lucas, e você, Lucas? Se você fosse o porquinho, um dos porquinhos, em qual território você gostaria de morar? Em qual lugar? Lucas. Onde o focinho gorducho morava. E onde ele morava? Morava nos Estados Unidos, né? No oeste dos Estados Unidos. E tinha muitas terras. Você gostaria de morar lá, não é? Muito bem. Leonardo, meu amor, explica para a Prorô. O lobo contou sobre a história dos irmãos dos porquinhos aí, né? Que lugar eles moravam, né? O nome deles. Qual foi das 3 histórias reais que ele contou que você mais gostou? Foi a desse daqui que fez a pirâmide. O porcátio. Porcátio. Você mais gostou dele por quê? Porque a casa dele eu achei bem grande e bem legal. Porque se o lobo fosse bater na porta, ele teria todas as escadas. Você tem muitas escadas, muito degrau. Ótimo. Daí o lobo ia andar. Tá, obrigada. Eu não ouvi você. Fala, Maria Eduarda, mais alto. Eu acho que o José Roberto Toreiro colocou essas histórias dos índios para que a gente possa aprender sobre eles. Sobre a história deles. Muito bem, muito obrigada. Vinícius, lá na história do porco-agro, o indígena asteca, que informações eles nos passaram quando eles fizeram, o José Roberto Toreiro fez a referência? Que informações ele queria nos passar? Deixa eu ver.
Então, de acordo com o que você ouviu na história, de acordo com o que você prestou atenção na hora que o lobo contou. Vai lá. Esse daqui? Qual foi o seu entendimento, Vinícius? O senhor do chuva. Não, eu falei. Vamos lá. Presta atenção na Provô. Ó, presta atenção. A Provô está falando, vocês têm que prestar atenção na aula, tem que prestar atenção na história para poder participar. Então, vamos lá. Qual foi o seu entendimento sobre a história do porco acre, o terceiro porquinho, porquinho asteca? Por que você acha que o autor trouxe essa história para a gente? Esta aqui do porco acre, que informação ele queria passar? E ele ia informar, eu acho que ele queria informar um outro tipo de a mesma terra, mas outra cidade, outro país. Muito bem, isso mesmo. Agora presta bem atenção na história para a gente poder participar. Pedro Nasser. Vamos lá. Pedro Nasser. O que o José Roberto Toreiro queria nos explicar quando ele fez uma referência com Rabi Corube? Nessa parte da história. Olha a imagem. Desses dois aqui? Vamos lá. O que você entendeu da história que o lobo contou? Assim, o lobo conseguiu derrubar as duas casas. Tá. Mas foi essa, ó, a Provô perguntou o seguinte. José Roberto Toreiro foi o autor da historinha e ele resolveu fazer uma referência, lembrar na história dele, né, e falar com o Rabi Corube de alguém. Quem que o Rabi Corube representava nessa história aí? Os brasileiros. Os indígenas brasileiros, isso aí, muito bem, os indígenas nativos do Brasil, muito bem, obrigada. Meus amores, olhando para a Provô, olha só. O José Roberto Toreiro, esse autor maravilhoso, ele trouxe essa história para que nós possamos conhecer um pouco mais da história de mundo, conhecer alguns fatos, como que surgiram algumas coisas, algumas civilizações, né? Os nossos alimentos, por exemplo, o milho, onde ele apareceu, onde ele surgiu, quem foi que fez a primeira plantação, que foram os astecas, quem descobriu o chocolate, que também foram os astecas. Então, para essas informações, ele trouxe essa história para que nós tenhamos informações e para que nós conheçamos mais e mais histórias do mundo. Tá bom, meus amores?